Vamos lá, queridos. Estou feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar um aspecto importante, né, da nossa compreensão sobre como manter a nossa espiritualidade. Esse é o grande desafio, né? Porque todo mundo começa bem, né? Um profissional, quando inicia o trabalho, ele está cheio de energia, cheio de força, né? Quando ele está num novo emprego, ele está ali animado. Mas com o passar do tempo, né, a rotina do dia a dia, todas as circunstâncias, as decepções, o relacionamento com os colegas, com o chefe, vai enfraquecendo aquele ímpeto, né? E a própria rotina da profissão vai fazendo com que a pessoa se torne mais relaxada e, às vezes, até negligente, né? Isso também acontece com a vida espiritual, né? Por exemplo, nós estamos agora num momento de jornada, de consagração, tivemos muitas experiências, bênçãos, né, foram compartilhadas conosco. Lógico que tudo isso é animador, fortalece, né? E nós temos que ter isso, é importante, né? Uma semana de oração, por exemplo, vem o pastor e ele fala, ele toca o teu coração, né? A palavra de Deus, né? Você é iluminado, mas passou aquele período, né? Parece que a gente vai, a nossa luzinha vai se apagando, né? Vai se enfraquecendo. Como a gente pode manter essa chama acesa, né? Uma das coisas que nós precisamos é manter a fé, a confiança, né? Nas verdades bíblicas, na sabedoria de Deus e no amor que Ele tem por nós. Você não pode descrer do amor de Deus, né? Às vezes você é assaltado pelo inimigo, às vezes as coisas acontecem em sua vida e você tem a impressão de que você está desamparado, né? O próprio Cristo na cruz, né? Ele exclamou, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Lógico que a proporção, né, é bem diferente do que nós experimentamos em nossa vida. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado com a incredulidade, né? Se você for analisar ali a razão pela qual o povo de Deus, né, não entrou na Terra Prometida uma semana depois de ter saído do Egito, foi exatamente uma semana não, perdão, né? Uma semana era o tempo que eles levariam se fossem direto. A alegação que é feita é porque eles não creram na providência divina. Não obstante a todos os sinais que Jesus já tinha dado lá no Egito, todas as pragas que foram derramadas, eles saíram com os despojos, né? Eles foram pedindo ouro e prata para os egípcios alegremente deram tudo que tinham para eles ir embora, e eles atravessaram o deserto, foram alimentados, a água não faltou, a nuvem os cobria de dia, se transformava numa coluna de fogo à noite, para aquecê-los e iluminá-los, e quando eles chegaram no limiar da Terra Prometida, o que aconteceu? Eles não creram que Deus podia conduzi-los a tomar posse da Terra Prometida, né? Então, nós precisamos manter a fé viva sempre. Você nunca pode duvidar de Deus. Esse é o primeiro ponto para você manter uma espiritualidade saudável. Não é pelo fato de você perder o emprego, de você passar por situações contristantes, né? Ou coisas assim que afetam ao nosso emocional, que Deus te abandonou, que Deus não te ama ou coisa dessa natureza. A sua fé tem que atravessar as nuvens negras e alcançar o sol da justiça, né? Para que você mantenha a sua confiança e a sua segurança em Deus. E uma das coisas que nos ajudam nesse processo, segundo o autor aqui, né, é a respiração espiritual. Inspirar e expirar. Inspirar significa você absorver o amor e o perdão de Deus. Você crer no amor de Deus por você, crer que Deus perdoa os teus pecados e receber a dádiva da justificação pela fé, né? Então, você se sente perdoado. Isso é uma coisa importantíssima para você manter a saúde espiritual, né? E Jesus disse, né? Quantas vezes, aliás, Pedro perguntou, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes?
Jesus falou, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Então, o primeiro passo, a inspiração, é você receber as dádivas espirituais de Deus na sua vida. E você crer que você, embora não seja merecedor, você é alvo e objeto do amor de Deus. E o segundo exercício da respiração é a expiração. O que é a expiração espiritual? É você confessar os seus pecados. É você admitir as suas falhas de caráter, as suas ações que estão contrárias, né, à palavra de Deus. Então, pelo inspirar e o expirar, você consegue manter um canal aberto com Deus, uma sintonia, né, com Jesus. Sabe, a gente às vezes fica com medo de se aproximar de Deus, com vergonha, às vezes ficamos constrangidos por causa da nossa natureza, né, por causa das nossas fraquezas. Mas isso funciona mais ou menos como como corrigir os filhos, né? Quando os nossos filhos são desobedientes conosco, né? Como é que a gente reage? Bom, tem pessoas que reagem de maneiras diferentes, né? Mas, de qualquer forma, não importa qual seja, quer dizer, importa, né? Mas a sua reação, na verdade, ela tem que conduzir ao quê? Como é que você resolve um problema com o seu filho? Conversando com ele, não é? Você pode ficar brava, você pode, ou bravo, né? Você pode dizer coisas que às vezes não deveriam e tudo mais, naquele momento, né, de ira, mas no final das contas, né, ele tem que entender o porquê do seu desconforto, né, e o porquê que ele errou agindo daquela determinada maneira. Então, a maneira de corrigir as faltas é ele chegar à compreensão de que errou e admitir, não é isso? Admitir que ele errou e se arrepender, pedir desculpas ou pedir perdão. Na vida espiritual não é diferente, né? Você tem que chegar um momento em que você tem que confrontar com Deus, né? E ele diz, vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, né? Então, Deus está disposto ao diálogo. Como um pai consciente e um pai que educa, ele está disposto a conversar com você sobre as suas faltas, sobre os seus problemas. A pergunta é, você está disposto a lidar com as suas faltas? Você pode varrer por debaixo do tapete, né? Você pode esconder, você pode justificar, você pode dissimular, você pode disfarçar, mas isso não resolve. Isso não resolve o problema. Então, a expiração, ou seja, o diálogo aberto com Deus, reconhecendo as suas faltas, é o caminho da solução, para que você mantenha esse diálogo com Deus, né? Se seu filho confessa que errou, admite o seu erro e pede perdão, você não perdoa? Né? E por que você acha que Deus é diferente? Eu me lembro que uma vez a minha filha mais nova, a Carol, ela tinha acho que uns 6 para 7 anos de idade. E ela fez uma coisa lá que eu nem lembro o que é, mas me irritou e eu peguei o chinelo para dar uma chinelada nela, né? E eu coloquei ela no quarto, né? Falei com ela e quando eu falei que, olha, agora você vai apanhar por causa disso e tal, ela virou para mim e falou assim, você não pode me perdoar só dessa vez? Você não pode me perdoar só dessa vez? Quem que vai aguentar, né? Eu falei, não, filho, eu posso te perdoar sim, claro que eu posso te perdoar, né? Mas o importante é que você entenda que isso não se pode fazer e tudo mais, né? Mas eu estava com raiva, na verdade, né? Eu queria dar uma chinelada nela. Mas a simplicidade dela quebrou meu coração. E Deus é assim, né? Quando você é sincero, quando você é honesto como uma criança, né? Deus te perdoa. Ele mesmo disse, ele está disposto a te perdoar. Mas você tem que confessar, você tem que conversar. Então, a solução para você manter a sua espiritualidade é sempre estar em constante diálogo com Deus, né? O Provérbios, capítulo 23, o verso 26, diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração. O que você entende
por dar o coração a Deus? Né? Eu entendo o seguinte, ele está dizendo, olha, consagre a sua mente a mim, as coisas espirituais. Deixe que as coisas do alto, né, as coisas lá de cima, tomem conta da sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Né? Isso é dar o coração a Deus. É você pensar e agir de acordo com a vontade de Deus. Né? E ele também afirma que qualquer pessoa que for até ele não será rejeitada. Nunca. Não importa quem seja. Pode ser um assassino. A partir do momento que a pessoa reconheceu o seu pecado, ela está na posição de ser transformada. Né? Isso é com você também. Né? Pode ser 70 vezes 7. Ele não estabeleceu um limite para esse processo de transformação. Deus não tem assim um limite de paciência nesse sentido, né? Quando ele lida conosco. Né? Então ele quer dizer assim, você tem um defeito, você tem uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa, ela está sempre se manifestando. Eu sei disso, eu te conheço. Então, o que eu quero? Eu quero te ajudar a se libertar desse processo de ser escravo do pecado. E se você permitir, se você me der o seu coração, se você consagrar a sua mente a mim, através dessa comunhão diária, desse companheirismo diário, eu vou poder transformar o seu coração. E isto, na verdade, a gente chama de um processo de renovação. Né? Paulo diz assim, e não vos conformeis. Né? A gente não pode se conformar com a cultura, com os costumes. Né? Embora isto molde as nossas ações, desde que nós somos, né, crianças, nós precisamos ser transformados. Eles não se conformem com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? E como é que a gente renova a nossa mente? Por que vocês acham que Jesus, não que ele precisasse de renovação, né? Mas ele estava ali agindo de acordo com qualquer ser humano deve agir. Jesus passava horas e horas e horas e horas conversando com Deus. Será que Jesus tinha algum pecado para confessar? Não, é óbvio que não. Mas ele estava mostrando como que nós podemos buscar esse poder para manter essa conexão com Deus. Né? Sabe, esta é a chave. É a chave para você manter a sua espiritualidade. É uma conexão diária com Deus. Como eu mencionei aqui no início, essa jornada de 40 dias, essas 40 madrugadas, elas são apenas assim um incentivo, né, para você criar o hábito de você buscar a Deus nas primeiras horas do dia, quando a sua mente está descansada, quando você dormiu o tempo suficiente, né? E você pode agora, então, abrir o seu coração sem preocupação. A sua agenda ainda não começou, você não tem preocupação com alimentação, com a limpeza da casa ou com o trabalho, você não tem nenhuma preocupação, então você entrega o seu primeiro momento a Deus. E você diz, olha, Deus, eu estou pronto aqui para começar o meu dia, mas eu quero começar o meu dia ao teu lado, na tua companhia, na tua presença. Né? Eu quero que o Senhor me acompanhe ao longo de todo esse dia. Você acha que Jesus ele rejeitaria esse convite? Eu disse, não estou a fim de andar com você hoje. Né? Você foi um mau menino, uma menina ontem, então hoje eu não vou andar com você. Você acha que Jesus faria isso? Claro que não. Né? Ele está ansioso para caminhar com você. Ele está ansioso para acompanhar o seu dia, mesmo porque ele está ali para te livrar de tudo aquilo que o inimigo já planejou para você. Né? Então, manter a espiritualidade é manter conexão com Deus. Você acha que isso é possível? Demanda um esforço. Né? Eu tenho certeza que não é fácil para você acordar todos os dias de madrugada, todos os dias cedinho, para você manter essa conexão com Deus. Né? Mas por que tem que ser assim? Porque nós estamos numa guerra espiritual. E numa guerra o soldado não relaxa. Né? Ele não dorme 8, 10 horas por noite. Ele vai dormir o que dá.
né? Não estou dizendo que você tem que fazer isso, estou só falando que é necessário você sacrificar algumas coisas para alcançar uma experiência espiritual que seja adequada à sua necessidade. Então, você tem que estar disposto a abrir mão, talvez, de algumas horas de sono, para você poder alcançar esta comunhão com Deus e poder recarregar as suas baterias espirituais. Nós temos que orar constantemente a Deus para que a nossa natureza carnal não prevaleça sobre a nossa natureza espiritual. E como eu já mencionei antes, só quem pode controlar a sua natureza carnal é o Espírito Santo, não é você. Você não tem poder para isso. Você não tem condições de dominar o pecado na sua vida. Somente a presença santificadora do Espírito Santo é que pode, né, refrear as suas paixões, né? Que são paixões, né, que a gente tem em relação ao pecado. São impulsos do ego, né, que leva você a agir em determinadas situações. E você não tem controle sobre isso, né? Às vezes, por exemplo, você consegue não sentir inveja, você consegue não ficar nervoso, você consegue não... uma série de nãos aí, né? Que a gente não consegue mesmo, porque o id, né, como falava os psicólogos e os psiquiatras, né, o id, que é esse impulso, ele é uma coisa da natureza, tá? Ele é uma química do cérebro que impulsiona você a agir em determinadas situações. Somente Deus pode abrandar. Ele sabe como controlar, né, essa química para que você não seja afetado a tal ponto de você se entregar ao pecado. E você tem que buscar isso todas as manhãs. Sabe por que Deus ele determinou que fosse assim? Para você saber que você não tem o controle da vida e que você depende de Deus para viver cada dia da sua vida. Você não pode viver sem Deus. Né? A Bíblia diz, o nécio, ou seja, a pessoa sem inteligência, ela diz o quê? Deus não existe. Né? Uma pessoa que tem um pouquinho de senso crítico e olha para a natureza, e olha para o universo, e entende a vida, ele não pode dizer que Deus não existe. Né? Agora, você que é cristão, você que está ali em plena comunhão, né, com Deus, né, como é que você vai ignorar Deus por um dia que seja? Né? Não dá. Então, o segredo para nós é mantermos a nossa vida espiritual e não permitirmos que a nossa natureza carnal controle as nossas ações, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, é você entregar a sua vida cada dia nas mãos do Espírito Santo. Né? Isso aqui que nós estamos fazendo é um exercício, mas eu não posso fazer isso por você. Eu não posso entregar o controle da sua vida nas mãos do Espírito Santo. Isso só você pode fazer. E você tem que se esforçar nessa direção para que cada dia você clame, né? Clame, você busque, peça, como Jesus fazia. Né? Jesus levantava de alta madrugada e ele ia para lugares, né, desertos, tranquilos, onde ele estava só, onde ele podia derramar a alma dele, né, diante de Deus, e ali ele passava horas conversando com Jesus, com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo. Né? Você também tem esse privilégio. Você tem esse privilégio de conversar com Deus todos os dias, entrar na sala de audiência do Altíssimo, né? E você ali derramar a sua alma sem reservas. Como eu já disse antes, não há assuntos proibidos na sala de audiências de Deus. Não há tempo para você ficar orando. Deus não vai te enxotar da sala dele porque você está falando demais ou coisa dessa natureza. Você pode ficar o tempo que você precisar e esvaziar a sua alma de tudo aquilo que é angustiante, de tudo aquilo que te preocupa, de tudo aquilo que causa ansiedade. Você pode apresentar diante de Deus. E você pode convidar a Deus para estar com você, morar com você, no seu coração. E aí você vai atravessar todos os dias, né? Todos os dias na companhia de Deus.
Isso quer dizer que você não vai ter problemas? Não. Pelo contrário, né? O inimigo vai procurar te desviar desse propósito. Ele vai arrumar um monte de situações para desestabilizar você emocionalmente, desestabilizar você, né? Fisicamente até. Mas você tem que lembrar, né, que Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, para você manter a sua experiência espiritual, não tem outro caminho. É a comunhão, é a oração, é a busca pelo poder do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias nós devemos buscar essa presença, esse poder, para atravessarmos cada dia da nossa vida. É por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos pelo amanhã. Não se preocupe com o amanhã. Amanhã não existe ainda. O seu foco tem que ser o hoje, porque basta a cada dia o seu mal, né? Colocai o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar e tudo vai se ajeitar, né? Tudo vai estar no seu devido lugar. Se Deus não estiver no primeiro lugar, nada vai estar no seu devido lugar. Então, queridos, nosso apelo a vocês nesta manhã é: dediquem a primeira hora do seu dia a Deus, mas com calma, né? Com tranquilidade, né? Se você trabalha cedo, se esforce um pouco mais, acorde 1 hora mais cedo, né? Ore, leia a Bíblia, busque o conselho de Deus, né? E assim você vai manter essa conexão de tal maneira que vai chegar um momento que você não consegue passar um dia sequer sem estar ou ter ido à presença de Deus. Que Deus te abençoe, para que você consiga manter esta comunhão diária com Deus, né? Muitas lutas virão, cansaço, estresse, tristeza, dor. Seu coração vai ter momentos que você não vai ter vontade, né, de fazer isto. Mas isto é o necessário, né? É o que você precisa. É o remédio que vai curar a sua alma, vai curar o pecado na sua vida. É a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos honrá-lo, né? E possamos desfrutar da companhia desse Deus Todo-Poderoso, amoroso, companheiro, que está ao nosso lado e quer nos conduzir à vitória, né? Sobre o pecado e sobre o mal. Que Deus te abençoe. Amém. Amém, pastor.